você achou, diga amém. Se você está procurando, só um instante. Se você não falou nada é porque tu achou bom de Bíblia. Então vem comigo no versículo de número 7. Aleluia. Glória a Deus. Daniel, capítulo de número 3, versículos de número 7, que vai dizer assim: portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda a espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, naquela ocasião, chegaram-se alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouviste o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da sinfonia e de toda a espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Aos teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Só até aqui. Pai querido, essa é a tua palavra. Peço a tua direção nesta noite, daquilo que tu colocaste ao meu coração. Fique à vontade, Espírito Santo de Deus, que eu venha diminuir, o Senhor cresça na minha vida, em nome de Jesus. Pode se sentar. Glória a Deus. Irmãos, esse texto bíblico, esse livro de Daniel, capítulo 3, é um livro que marcou a minha vida. Interessante que, quando a palavra de Deus ela é tão poderosa, ela é tão forte, que quando me foi revelado esse contexto, porque se você continuar lendo, você vai ver que essa história, o rei Nabucodonosor vai fazer uma estátua enorme de ouro, e dentro desse conceito, todos os povos, que a Babilônia ali já era a maior nação, né, a nação dominante na terra, e ele era um rei conquistador. Tira um pouco tem alguma coisa aí fazendo um ecozinho aí. E era um rei conquistador, então ele conquistava muitos povos, e Israel havia sido dominado também por ele. Judá havia sido dominado por ele. Se você olhar o contexto da história, você vai ver que esses meninos são os meninos que, juntamente com Daniel, foram levados cativos. Eles eram os meninos diferenciados, os meninos nobres, né? E ali eles vão aprender a respeito de todo o costume da Babilônia, aprender línguas novas para servir ao rei. Se você olhar no capítulo 1, você vai ver que Daniel, juntamente com esses meninos, não vão cederem para comer a iguaria do rei, né? Eles preferem beber água e comer legumes, né? Então eles são diferenciados, e durante 10 dias desse propósito que eles fizeram, deu para se perceber que eles estavam mais fortes, mais belos e mais inteligentes do que os outros meninos que estavam com eles. Então são meninos que são levados cativos, mas são meninos diferenciados. E eu quero já começar esse contexto bíblico para fazer você entender que para aquele que serve a Deus, para aquele que está, isso aqui não é, sabe, sensacionalismo não. Todo aquele que está pautado em Deus, todo aquele que tem a sua vida em Deus, como esses meninos eram, sabe, não tem opressão certa, não tem cativeiro certo. Posso ouvir um amém nessa noite? Porque eles estavam cativos. Eles são arrancados das suas famílias, eles são arrancados da terra onde eles
onde eles nasceram, onde eles moraram. Eles não fizeram, não tiveram culpa, não foram os culpados para acontecer isso. Eles eram jovens, né? Mas eles eram cheios de Deus, irmãos. E eles, mesmo cativos, eles eram prósperos aonde estivessem. Você pode estar até sobre o domínio do inimigo em algumas áreas, mas Deus, se tiver de te fazer prosperar, por sua obediência e sua integridade com Ele, Ele vai fazer você prosperar. E é isso que acontece com esses meninos. Só que nessa vida, todos nós passamos por algumas dificuldades, algumas situações, né? É aquilo que a gente chama lá fora como, a gente fica às vezes numa sinuca de bico, né? O que eu faço agora? Na verdade, a gente sabe o que tem que fazer. A gente tem que se posicionar em Cristo. Mas a gente sabe que o nosso posicionamento, em alguns momentos, vai trazer algum tipo de transtorno. E pasme o que eu vou falar. Isso está acontecendo de uma forma absurda nos últimos dias, né? E isso está acontecendo de uma forma, sabe, muito latente. E o Senhor tocou no meu coração, porque eu tenho visto isso durante a semana, alguns casos que têm ocorrido, e me lembrei desse texto. E fui meditar nesse texto, e o Senhor me trouxe aqui para estar trazendo essa palavra para vocês. Engraçado que eu estava falando que quando essa palavra é tão forte, é tão poderosa, que quando edificou a minha vida, que na verdade quando tocou, na verdade não edificou, tocou em mim, como foi revelada essa palavra, eu ainda estava no mundo. Né? Estava sob total domínio do inimigo. Quero falar algo aqui para você. O inimigo, quando ele te domina, ele faz você perder coisas. Porque toda vez que a gente está no domínio do inimigo, toda vez que a gente está como marionete na mão de Satanás, ele faz a gente perder coisas, porque ele gosta de confusão, ele gosta de nos ver, sabe, em perdas, em tristeza, nos levar à depressão, nos levar, sabe, a desmotivar a gente em tudo que a gente for fazer. Quando eu falo tudo, é tudo mesmo, irmãos. Sabe, ele tenta destruir teu casamento, ele tenta destruir a tua criação com teus filhos, sabe, ele tenta tirar a tua paz no casamento, sabe, ele tenta tirar a tua paz lá onde é que você trabalha, sabe, são coisas terríveis que ele vai provocando, e nós, por desobediência em muitas coisas nas nossas vidas, né, a gente vai perdendo muita coisa na caminhada. Até o ponto em que a gente chega ao desespero. Hoje você vê pessoas se matando, você vê pessoas, sabe, dependentes de medicamentos, né? Outras pessoas adquirindo doenças, sabe, terríveis. E quando essa palavra tocou no meu coração, eu estava vivendo esse momento, o início desse momento. Sabe, eu estava separado, eu estava vivendo uma outra vida, e muita tristeza, eu não entendi aquilo, muito choro, muita dor. Jesus já havia sido se apresentado para mim, sabe, mas eu não quis seguir Jesus, eu não quis seguir. Deus usava uns profetas, irmão, tem gente que é assim. Se isso está acontecendo contigo, irmão, eu quero te dar um conselho. Se Deus está usando profeta e você não está obedecendo o que Deus está falando, eu vou te dar um conselho. Ainda há tempo de você se voltar para Cristo. Porque Deus, ele é muito misericordioso. Era assim, tremendo, irmão. Eu estava na rua, vinha profeta não sei da onde, irmão, mas não sei da onde. E entregava uns rolos para mim assim, que eu ficava, meu Deus, mas eu sou muito teimoso. Eu sou muito cabeça dura. E quando eu cheguei nesse momento de perda, de tristeza, essa palavra se apresentou para mim. Foi a primeira palavra que se revelou, que o Espírito Santo, que não se revela à toa, é o Espírito Santo que revela, amém? A Bíblia diz que o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo revelou essa palavra para mim sem usar nenhum homem. Entre aspas, né? Não chegou ninguém, sentou para mim e falou assim, lê isso aqui. Aí eu li, entendeu? Igual o etíope com o Filipe, né? Não foi isso não, né? Foi os acontecimentos que estavam rolando, que eu não estava entendendo até o dia que eu fui à igreja. Por isso que é importante a gente estar atento à palavra de Deus. Quando eu cheguei na igreja, tudo conspirou para mim não estar naquele lugar, irmão. Tudo conspirou. Ainda era Missão Vida, o pastor Jardel. O pastor Jardel, logo depois disso, abriu o ministério que é hoje o Ministério Profético Família em Cristo. Olha a referência, sabe? Porque Deus tocou no meu coração, o pastor Jardel ainda era da Missão Vida.
Eu não busquei a missão vida, eu busquei a referência do pastor Jardel e do pastor Fábio, que me levou para lá, né? Quando eu decidi ir para uma igreja, eu não sabia para onde eu ia. E aí eu lembrei desse acontecimento e fui até lá. E para a glória do Senhor, estou há 11 anos nesse ministério, né? Pela graça de Deus, eu estou aqui fazendo essa obra. Olha a importância. Mas no momento de dificuldade, eu fui nesse culto e essa palavra foi revelada para mim, sentada no banco. O próprio Espírito Santo revelou essa palavra para mim. Eu já falei para os irmãos que eu vi o mesmo carro 3 vezes em 2 dias com adesivo: sou protegido pelo quarto homem da fornalha. E você quer saber onde é que está o quarto homem da fornalha? Está aqui em Daniel 3. Porque o que acontece com esses jovens, quando eles negam-se a se prostrar a essa estátua, quando todas as nações estavam se prostrando, quando todos os povos estavam se prostrando, eles se mantiveram de pé, porque eles não iriam se prostrar a outros deuses que não fosse o Deus, né, de Israel, o Deus dos hebreus, o Deus Todo-Poderoso, o Jeová, o único Deus poderoso. E aí alguém vê esses meninos e vai levar até o rei. E aí o rei manda chamar. Qual era a maior penalidade para aqueles que desobedecessem o rei na época? Ser lançado na fornalha de fogo. E se você for ler o contexto mais à frente, a Bíblia vai dizer ainda no capítulo de número 3, vai dizer lá na frente, nos versículos posteriores, que o rei manda aumentar, o rei Nabucodonosor manda aumentar a fornalha 7 vezes mais. Se você continuar lendo o contexto, você vai ver que os homens que levam os 3 meninos para dentro da fornalha vão morrer antes de entrar na fornalha, por conta do calor. E a Bíblia diz que Nabucodonosor vai para a porta da fornalha e fala: não lancei eu 3 jovens lá, não lancei eu 3 homens lá? Sim, rei, o senhor lançou, pois estou vendo os 3 com um quarto homem rodando com eles lá dentro. E Deus falou muito comigo nesse contexto. E quando eu fui nesse culto, e ninguém sabia me explicar, quando eu cheguei nesse culto, o rapaz que estava lá pregando, estava pregando Daniel 3. Irmãos, aconteceu de tudo. Meu carro não quis pegar. Meu carro não quis pegar. Meu carro funcionou a semana toda. Na hora de eu ir para o culto, o bendito não quis pegar. E quando eu voltei do culto, ele pegou. Ele, sabe, era tudo para mim não ir para o culto. Aí eu liguei para o irmão, falei para o pastor Fábio, falei: Fábio, meu carro não está pegando aqui. Ele: não, vou mandar um varão aí. Aí mandou um varão ir lá, o varão me pegou, um diácono, me jogou dentro do carro dele, e fomos, e cheguei lá, faltou luz, na hora do culto. E aí o que faz? Põe os carros virados para dentro da igreja, acende os faróis do carro, os carros ligados com o farol ligado, e chovendo, tudo conspirando. Começou a chover na porta da igreja, não teve o ministério de louvor tocando, não tinha, o pregador começou a pregar sem microfone. Vocês estão entendendo isso? Mas eu estou lá sentado, eu estou ligado. Eu falei: o Senhor me chamou aqui hoje, o Senhor quer falar comigo aqui hoje. E lá ele começou a ministrar Daniel 3, e ele está ministrando Daniel, e eu estou lembrando do cadete azul, com um adesivo escrito: sou protegido pelo quarto homem da fornalha. E nesse dia eu entendi que Deus estava me dando um recado: ainda que tu não entenda, eu te protejo. Fala para o irmão que está do teu lado: ainda que você não entenda, Ele está te protegendo. Porque muitas das vezes estamos dentro de fornalha, irmão. Sabe, a fornalha aqui são as dificuldades que nós levamos no dia a dia. Quantas coisas acontecem, quantas coisas nos deixa, sabe, embaralhado, com a cabeça cheia, não sabe o que fazer. E nesse dia eu sentado, eu falei: eu acho que o quarto homem da fornalha no adesivo do carro é esse da palavra. E esse homem é Jesus. Aleluia. Como assim? Jesus veio depois? Irmão, isso aí é teologia. Não me pergunte se agora que eu não posso parar para te explicar isso. Porque Jesus, ele não era, ele sempre foi, amém, irmão? Ah, tu não entendeu, eu vou repetir. Ele não era, ele sempre foi. Ele era, ele é e continuará sendo. Aleluia. Glória a Deus. Então, ali se revelou. E aí eu falei para o pastor Fábio, que na época era diácono. Eu falei: Fabão,
Eu estava ali ouvindo a mensagem, ele gostou do culto, eu falei, gostei. Ele, rapaz, aconteceu de tudo, né? Eu falei, aconteceu de tudo. Fala para o irmão que está do teu lado, no culto acontece de tudo. Só não vê quem não está ligado. Acontece de tudo, irmão, no culto. Só basta a gente estar ligado. Interessante que eu participei daquele culto naquele dia e eu não fiquei mais pensando naquele momento sobre o que eu perdi. Eu não fiquei pensando, sabe, nos desgastes da vida. Ali naquele momento eu não fiquei pensando, sabe, nos choros e nas dores. Ali naquele momento eu não fiquei pensando, sabe, nas palavras contrárias que vinham contra a minha vida. Naquele momento eu estava disposto a ouvir Jesus falar. E na nossa vida a gente precisa em alguns momentos parar tudo na nossa vida para ouvir Jesus falar. E aí quando o Fábio falou, gostou do culto? Eu falei, gostei. E ele falou assim, e eu falei para ele assim, Fábio, esse capítulo 3 de Daniel, ele tem alguma coisa a ver com esse adesivo que vem nos carros, escrito, sou protegido pelo quarto homem da fornalha. E na hora o Fábio começou a chorar. Na hora ele começou a chorar. E ele falou, Cleitão, não foi o homem que te revelou, foi o Espírito Santo. Eu sei que o homem de Deus pregou, mas o que me remeteu a lembrar, sabe, do que estava acontecendo comigo alguns meses antes, foi o Espírito Santo. E ali eu entendi que era o Espírito Santo me direcionando, e aí eu comecei a compreender por que eu parava o ônibus na porta de uma igreja, e toda vez que eu parava na porta de uma igreja, o culto que tocava era, a música que tocava era Restitui. E eu ligava o rádio e colocava numa rádio evangélica e estava lá a música Restitui. E eu falava, como assim restituir aquilo que eu perdi? E o Espírito Santo, sabe, me confortando. E o tempo foi passando até o dia que essa palavra foi revelada. E ali eu resolvi tomar algumas decisões. E no meio dessas decisões eu passei 6 meses de muita dificuldade. Mas eu tomei uma decisão. E aí eu ia numa igreja, eu não conseguia ficar. Mas aí eu ia numa outra igreja, mas eu não conseguia ficar. E eu estava naquele momento, eu preciso congregar. Eu preciso estar numa igreja, eu preciso estar com o mestre, eu preciso estar com Jesus. Ele tem falado comigo, mas eu preciso aprender a falar com Ele. Porque não adianta Jesus falar com a gente se a gente não sabe falar com Ele. Eu precisava falar com Ele. E ali Deus fez todo o mover, restaurou a minha vida, restaurou a minha casa, restaurou o meu coração. E eu achei que eu ia ficar pregando esse livro o resto da vida. Estou 11 anos no Evangelho, eu acho que essa é a segunda vez que eu prego Daniel 3. E eu nem lembro onde foi que eu preguei da outra vez. Porque era uma coisa muito individual minha. E voltando aqui para esse contexto, o Senhor me deu 3 características desses meninos. Sadraque, Mesaque e Abidnego. E a primeira característica deles é a fidelidade. Isso é uma coisa que Deus... Quando Deus ele resolve acabar com a humanidade, Ele vai olhar lá para baixo e vai dizer, eu estou cansado do homem, o homem... sabe, fazendo coisas absurdas, falando com a minha palavra, né? Com as minhas palavras. E aí ele olha lá e fala, mas tem um camarada lá que eu achei graça, é um tal de Noé. Quando Deus olha lá de cima, e escute isso aqui, irmãos. Meu irmão, escute isso aqui. Quando Deus olha lá de cima para um homem miserável como eu e você, quando eu falo homem, eu falo o ser. Miserável que eu digo, pecador, falho. Quando Ele olha para nós e resolve nos abençoar, é porque Ele sonda o nosso coração e conseguiu achar integridade lá dentro de nós. Porque o resto disso é só livramento e misericórdia. Quando a gente está no mundão, no lamaçal do pecado, é só livramento e misericórdia, irmão. É misericórdia porque Ele ama demais, Ele já enviou o seu Filho Jesus na cruz do Calvário para morrer por mim e por você. E aí Ele vai usando de misericórdia por amor. E por isso Ele vai dando livramento, porque Ele quer fazer você entender que Ele quer algo especial com você. E como um Deus todo-poderoso que não precisa de mim para nada, quer ter algo especial comigo e contigo? É porque Ele me ama e te ama. É por isso que Ele quer ter algo especial. Porque se não fosse isso, nós não estaríamos aqui.
Irmão, se Deus resolvesse, se Deus não quisesse problema, primeiro que ele já não tinha feito o homem. E ele diz que o homem é a coroa da criação, é perfeito demais. Se ele não quisesse problema, quando Adão pegou, ele acabava com Adão e Eva. Aí ele deu uma chance para o homem peca, aí e Noé, ele teve outra chance. Acaba com todo mundo, mas ele olha para Noé e fala, vou dar uma chance de novo. E aí o homem vem depois de Noé, sabe, povoa a terra de novo com a família dele, e o homem peca, e Deus envia Jesus. Quem está entendendo, diga amém, por favor. E aí Jesus vem, se apresenta como Messias, e o homem continua pecando, Jesus morre, volta, ressuscita ao terceiro dia, volta à destra do Pai, e o homem continua pecando, Deus envia o Espírito Santo, e o Espírito Santo está aqui, amém, irmão? Mas o homem continua pecando. O homem continua pecando, Só que é o seguinte, a gente está chegando na fase final. Por quê? Porque Jesus vai vir pegar a igreja dele. Posso ouvir um amém? E o Espírito Santo não vai estar mais aqui. E o canal das misericórdias, das bênçãos, da prosperidade, o canal do contato, o canal, sabe, da adoração, o canal que leva a oração, o canal que recebe o jejum e leva para Deus, o canal que confirma com Deus o que está ligado na terra, o que está ligado no céu, vai ser levado. Não vai estar mais aqui. E quem ficar aqui, depois que Jesus levar a igreja dele, vai passar um mau bocado. Vocês entenderam isso? Então, quantas chances Deus vai dando ao homem? Mas você olha para o mundo hoje, você fica horrorizado com as inversões de valores, com o pecado, sabe, com as guerras, com a ganância do homem, com a prepotência do homem. E se não for Jesus, e se não for o Espírito Santo, estamos fadados a sofrer. Então, quando Deus olha lá de cima, Ele vê fidelidade. Fomos chamados para ser fiéis a Deus. Devemos ser inegociáveis aos princípios que nos foi deixado pelos nossos antepassados. Irmãos, eu tenho uma tese muito forte, algumas pessoas me criticam, que aquele que está servindo a Deus, aquele que está envolvido com Deus, é aquele que entrega a vida verdadeiramente para Deus, aquele que já está convivendo com as coisas de Deus, no reino de Deus. E esse camarada lá na frente se vende. Esse camarada lá na frente, sabe, dá para trás. Esse camarada lá na frente negocia valores. Ele nunca foi crente. Ele nunca se converteu de verdade. Porque o verdadeiro convertido, ele jamais vai negociar os valores. Primeiro porque ele vai olhar para a cruz, e a cruz vai deixar ele constrangido. Amém, igreja? A Bíblia diz que Deus não leva o tempo da ignorância. Não leva em conta o tempo da ignorância. O que é ignorância aqui? Ignorância não é a gente ser bruto. Ignorância não é, jamais vou fazer isso, né? Chutar o João, socar o João. Isso é violência. Ignorância é o não saber. Quando a pessoa chama uma outra de ignorante, é porque ela não sabe do assunto, ela não sabe de determinadas situações. Por isso ela é ignorante. Porque lhe falta conhecimento. Amém, igreja? Vocês entenderam isso? Que as pessoas acham que ignorância é sair falando palavrão, aí xingando os outros. Não, nem isso não. A gente até brinca, ignorante, bicho ignorante. Mas a ignorância é a falta do saber. E Deus diz na palavra dele que ele não leva em conta o tempo da ignorância. Por quê? Porque na nossa ignorância lá atrás, não nos foi apresentado Jesus, nós não conhecemos Jesus. Olhávamos a Bíblia e não entendia. Não tínhamos contato com o Espírito Santo de Deus. Quando a gente sai das trevas e vem para a luz, o Espírito Santo nos revela a palavra. Deus usa pessoas do nosso lado para nos instruir, para nos ensinar. Aquilo que a gente não está entendendo, passa a entender. Aí a gente começa a viver as experiências com Deus, livramento, família sendo restaurada, sabe? Deus abençoando, Deus guardando, sabe? Pessoas que ficam doentes e o médico fala que a pessoa está doente, daqui a um pouco tu vai lá de novo com a tua fé e a doença some. Quem está entendendo, diga amém. Sabe, é aquele que estava envolvido nas drogas, que ninguém dava mais jeito, o filho estava lá no tráfico, fala, isso aí não tem mais jeito, tomou até tiro, vai até morrer, e Deus vai lá, restaura atrás, é pregador do evangelho. Começa a ter as experiências com Deus.
É aquela pessoa que tu olhava, tu fala, você era um cachaceiro, você era um pinguço, você tomava 2, 3 caixas de cerveja, e hoje ele só tem o vício do refrigerante, né, da Coca-Cola, né? Camarada bebe Coca-Cola toda hora. Sabe, um camarada que só vivia brigando, um camarada que era lá dos baile funk, né, meu cunhado? Meu cunhado sabe o que eu estou falando. Era lá do baile funk, era lá do corredor, lá do lado A, lá do B. Né? Aí o camarada vem para o evangelho. Começa a ter essas experiências, as pessoas começam a olhar, a contemplar essa pessoa. E aí essa pessoa começa a ter experiências com Deus e ele passa a não negociar valores. E quando eu falo de valores, eu não falo só dos valores cristãos que nós aprendemos, não. Eu falo também dos valores dos pais que deixam para nós. Sabe, quando criança, os pais dizem para a gente que a gente não pode roubar, que a gente não pode agredir, que a gente não pode fazer certas coisas, de dizer para a gente que droga é ruim, sabe, dizer para a gente que cachaça é ruim, sabe, essas coisas, que não pode adulterar, essas coisas que nos é passado. E isso tudo, irmão, desculpa que eu vou falar, eu sei que eu estou numa live, eu estou até com medo de o Facebook, vou falar, irmão, vocês estão chatos demais, irmão. Agora tu vai postar as coisas, não pode. Tem teor, não sei de quê. Sabe? Tá chato. Tá chato, só pode o que eles acham, o que a gente prega, o que a gente fala, o que a gente vive, não pode. Está invertendo os valores, irmãos. Quem já imaginava que um dia isso ia acontecer? Sabe? Eu vou falar, irmão. Estou pregando mesmo, eu vou falar mesmo. Sabe, tem que aturar lá na escola, meu filho aprender a respeito de homossexualismo, irmão. Pô, pelo amor de Deus, não dá, irmão. Está invertendo valores. E a gente está como Sadraque, Mesaque e Abidnego nos dias de hoje. Aonde nós vamos nos posicionar? Como vamos nos posicionar? Onde está a nossa fidelidade para com Deus? A Bíblia diz, obedecer a homens ou a Deus? Então, a gente tem vivido dias difíceis, por quê? Porque muitas pessoas têm sido infiel para com Deus. Padrões de família deixados para a gente. Padrões do certo e o errado. Hoje o errado está certo e o certo está errado. Sabe, eu estava vendo um pregador falar, eu estou no culto, estou pregando o evangelho. O pregador estava dizendo, sabe, há 2021 anos, a Bíblia sempre serviu, nunca foi problema, agora a Bíblia é problema. Ela não serve mais? Como assim ela não serve mais? Meu Deus não mudou. Pergunta ao teu irmão se teu Deus mudou. Teu Deus não mudou. Deus é o mesmo. Ela servia lá há 2021 anos, serviu durante 2021 anos, aí hoje ela não serve, ela não é padrão. Como assim? E as coisas estão acontecendo, irmãos. E o que Deus tem visto nos dias de hoje, olhado para baixo, para a terra, Ele tem buscado os fiéis dEle. Sabe? Precisamos nos posicionar em fidelidade. A segunda característica desses homens de Deus é tomar posse do livramento. Livramento. Por quê? Porque eu só consigo esse livramento pela minha fidelidade em Deus, irmãos. Sabe, eu estou ciente dEle. Eu estou firme nele. Eu estou falando daqueles que já sabem. Porque é o que eu estou falando. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Lá no tempo da ignorância, tínhamos livramentos. A gente não sabia que era um propósito de Deus. A partir do momento que a gente vem para Jesus, a gente começa a entender alguns livramentos. Por quê? Porque eu sirvo a Ele. Eu ando com Ele. Eu converso com Ele, sabe? Eu oro a Ele. Eu escuto Ele. Quem está me ouvindo, diga amém. Eu tenho um contato com Deus, Ele me orienta, Ele me diz o que fazer, Ele fala o que é certo, o que é errado, o que eu posso e o que eu não posso. Quer ver uma coisa? Olha Provérbios, lê Provérbios, dia 1, lê Provérbio 1, dia 2, lê Provérbio 2, Provérbio é taxativo, Provérbio diz que você pode e que você não pode fazer, faz, você tem livre-arbítrio, faz se você quiser, porque o homem tem livre-arbítrio, mas Provérbio é muito taxativo. Então o livramento, ele nem sempre, aqui eu botei aqui, nem sempre Deus nos livra da fornalha, mas Ele vai nos livrar na fornalha. Amém, igreja?
Porque às vezes a gente clama, Senhor, não me permita entrar nessa fornalha, não me permita entrar nessa confusão, não me permita entrar nesse rolo. E às vezes Deus permite a gente entrar na fornalha, porque Ele não quer te livrar da fornalha, Ele quer te livrar na fornalha. Mas antes da fornalha ou na fornalha, Deus na minha vida e na tua vida, amém? É nisso que a gente tem que crer, era isso que eles criam. Você acha que quando eles ficaram em pé e todo mundo se prostrou, eles acham que não sabia que isso ia acontecer com eles? Eles sabiam. Só que era uma decisão que eles tinham que tomar. E nós vamos passar por isso, e passamos por isso até hoje. Então, nem sempre Deus vai nos livrar da fornalha, mas Ele nos livra na fornalha. Fornalha não significa ausência de amor ou do cuidado de Deus. Quando Deus te permite entrar numa fornalha, isso não é falta de amor de Deus e cuidado dEle, não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele continua te amando e por isso que Ele cuida de você na fornalha e vai te tirar de lá ileso. Quem está recebendo, diga amém aí nessa noite. Deus vai te tirar dessa dificuldade ileso. Tu vai sair mais forte, que é o que acontece com esses meninos. Eles saem mais forte. Amém? Fornalha não é um fim, mas é uma preparação para algo maior. São experiências. Entenda uma coisa. A vida deles não mudou porque Deus estava com eles na fornalha, porque Jesus estava com eles na fornalha, não. A vida deles já era mudada. Quem está entendendo, diga amém, por favor. Já era transformada. Você vai ver num contexto que ele vai dizer assim, acho que até no próximo, vou falar aqui do posicionamento. A terceira característica deles é o posicionamento. Eles não serviram a Deus pelo que Deus podia dar, mas sim pelo que Deus é. Eu podia botar aqui pelo que Deus era, não é porque Deus não era, Deus é. Amém, igreja? Deus era, Deus é e Deus sempre será. Então por isso que eu botei aqui, eles serviram a Deus não pelo que Deus podia fazer, mas pelo que... Eles, entenda uma coisa, eles não estavam servindo a Deus porque Deus podia tirar eles da fornalha. Vocês estão entendendo isso? Eles serviam a Deus pelo que Deus era. Entenda que eles saem de Judá, vão ser levados ao cativeiro, agora vão ser dominados pelos babilônios por outro costume, por uma outra vertente, para servir a um rei opressor, um rei que não confessava a Cristo, que não confessava a Deus, que não conhecia o Deus de Israel, ao Deus de Judá, a um Deus que ele era banalizado por eles, mas ainda assim, servindo ao rei, eles estão servindo a Deus. De repente você está num trabalho, que lá no trabalho o camarada não professa a Deus, mas você serve a Deus. Tu não vai deixar de ser abençoado lá, só por causa do teu patrão. Você vai ser abençoado, porque aquele teu patrão tem aquele trabalho, porque foi Deus que permitiu. Eu falo umas coisas aqui, às vezes as pessoas me criticam. Tem gente que fala assim, pô, esse camarada não merecia ter esse negócio, o camarada é ruim, o camarada é esse aquilo. Deus permitiu ele ter para você estar trabalhando lá, irmão. Ah, tu não entendeu não, vou repetir. Deus permitiu esse camarada ter esse trabalho, porque essa é a porta que Deus abriu para você estar lá, irmão. Amém, igreja? Às vezes a gente não entende os detalhes de Deus. Deus, ele tem tudo amarradinho, irmão. Tudo organizadinho. E muitas das vezes a gente fica, às vezes, reclamando. Já falei isso aqui. Para de reclamar do ambiente que tu está trabalhando. Glorifica a Deus nesse ambiente. Deus, de repente, vai até te dar algo melhor. Mas Deus não consegue te dar nada melhor se você não consegue agradecer pela porta que Ele já te deu. Então, eles vão ter posicionamento. Por que eles tinham posicionamento? Porque eles não serviam a Deus pelo que Deus podia dar. É porque Deus era. E aí, você quando vê esse contexto, você vai ver que eles se posicionam em não se prostrar, e quando o rei manda chamar, o rei vai dizer, pô, quer dizer que se você ouvir o som aí das músicas, aí dos instrumentos, e na hora de se prostrar vocês não se prostram? Como é isso? Se tocar agora o som de novo dos negócios para vocês se prostrar, vocês vão se prostrar? E eles vão dizer não. Está lá no verso 14, abre lá a tua Bíblia, no verso 14. Verso 14 em diante, eu vou ler. Falou Nabucodonosor e lhes disse, porventura,
de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vos não servis meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se tais prontos, quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da sinfonia e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de resposta sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós sirvamos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Eles deixaram bem claro para o rei. Eles tinham certeza, repita comigo, eu tenho que ter certeza que Deus vai me livrar de todo mal. Vocês estão entendendo isso? Eles tinham certeza. Eles estão falando para o rei, estamos certos disso. E se por um acaso, rei, ele não quiser me livrar, entenda que nós não adoraremos outros deuses que não sejam o nosso Deus. Posicionamento. O que falta nas igrejas hoje? O que falta para líderes hoje? Por que o mundo está tão conturbado? Por que as coisas estão tudo viradas de cabeça para baixo? Pastor, mas a Bíblia diz que nos últimos dias o mundo ia se esfriar. Eu sei, irmão. Eu sei. Mas eu não falo de agora, do nosso período. Entenda uma coisa. Hoje está se comemorando o dia da Reforma Protestante. Martinho Lutero. 504 anos da Reforma Protestante. Esse camarada tomou uma decisão, correu atrás e mudou a história, mudou. Então, essas inversões de valores, entenda uma coisa, estamos vivendo isso hoje, mas isso sempre existiu, irmão. Lá na época de Jesus já tinha as inversões de valores. Eles queriam implantar. E por que não conseguiram até hoje? Porque sempre que tentavam implantar, Deus tinha lá homens posicionados, fiéis, que Deus dava livramento e eles não entendiam, mas estavam lá, no momento certo, para se prostrarem lá, só a Deus, para se posicionarem diante de Deus, contra tudo aquilo que vinha contra. O que o senhor quer dizer isso, pastor? Quero dizer que hoje ainda temos que continuar combatendo isso, independente do esfriamento. Vocês acham que os homens e as famílias inteiras eram jogados nas arenas? Por quê? Eram jogados nas arenas para ser comido por leões, irmão. Sabe, eram arrastados por cavalos, eram apedrejados. Isso não aconteceu só com os profetas, não, irmão. Com os apóstolos, não. Estuda a história da igreja, estuda, sabe, o desenvolvimento da igreja na terra, você vai ver. Muita, mas escuta, eu não posso negociar esses valores que foi deixado por Paulo, por esses profetas, por esses homens de Deus que até hoje, os pastores antigos, agora, pouco tempo atrás, sabe, que eu brinco com eles, eu chamo eles de dinossauro do evangelho, uns homens fiel a Deus, uns homens que botava a família ali, sabe, aos pés da cruz, e agora vai chegar na minha vez, eu vou negociar tudo que eles fizeram. Homens que morreram, deram a vida por esse evangelho. Como eu posso agora aceitar que o meu filho aprenda coisas que são contrárias aos padrões de família, depois que os meus pais me ensinaram que isso é errado? Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque é isso que estamos vivendo hoje, irmãos. Estão invertendo tudo, estão tentando empurrar em goela abaixo sobre as nossas vidas, sabe? Tudo que eles acham que é normal, é anormal. A Bíblia, eu fico com o que a Bíblia condena, irmão. O que a Bíblia condena, eu fico. O que a Bíblia diz que eu posso fazer, eu faço. E o que a Bíblia diz para mim não fazer, eu não faço. Isso não é religiosidade, são padrões.
que são deixados, que há 2021 anos servem, funcionam. E vai continuar funcionando. Quer queiram, quer não. A morte de Jesus na cruz, sabe, ele já morreu. Ele não vai voltar. Olha, blasfema, irmão. É isso que estamos vivendo hoje. Sabe, tem países que a Bíblia não entra, irmão. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos. Estão tentando aprisionar, depois que a humanidade conheceu a verdade e começou a se libertar, estão tentando aprisionar de novo. E como pode, se você foi livre por essa palavra, entendendo a morte de Jesus na cruz, e hoje vão tentar te aprisionar de novo? Não tem como. Pastor, mas como é que a gente faz? Lembra de Paulo e Silas na prisão? Eles estavam presos, sim ou não? Lê o texto, a mão está amarrada e o pé está amarrado. Atos 16, vai lá ler depois. As mãos e os pés estão amarrados. E eles resolvem, um canta, outro ora. Quem está entendendo, diga amém, por favor. Eu digo mais, irmãos. Deus é tão poderoso que se amordaçassem eles fizessem culto com amordaçado, o Espírito Santo ia mover naquele lugar do mesmo jeito. Porque era muita unção na vida daqueles homens. A Bíblia vai dizer que os presos, escute isso aqui, os presos ouviam eles cantarem e orarem. Posso ouvir um amém nessa noite? O que está te prendendo, irmão? Irmão, tudo pode nos cercar, tudo pode nos sufocar, sabe? Podem cercar a gente tudo quanto é lado, podem impedir a gente de avançar, pode amarrar teus pés e as tuas mãos, mas ninguém pode impedir tua adoração. O pastor Jardel falou aqui de manhã: não deixa que as coisas, as palavras contrárias, não deixa que as dificuldades vão te aprisionando, vão te tirando, porque, entenda uma coisa, uma das artimanhas de Satanás é sufocar a gente de uma tal forma que a gente não conseguir adorar. E Deus quer ouvir a adoração, porque a Bíblia diz que Ele está em busca de verdadeiros, que adorem em espírito e em... Para tu adorar em espírito e em verdade, sim, depende de você estar com a mão amarrada ou não, com o pé amarrado ou não. Se tu é verdadeiro adorador, você adora com o pé amarrado ou não. Se você é verdadeiro adorador, tu adora com a mão amarrada ou não. Se tu é verdadeiro adorador, você adora amordaçado ou não. Isso independe. Irmãos, nessa minha experiência com o Evangelho, eu fui em alguns hospitais e eu via pessoas doentes, sabendo que ia morrer, louvando a Deus. Louvando a Deus. Glorificando a Deus. Pessoas que saíam da cama com muita dificuldade, sabe? E ia andando pelos hospitais com o enfermeiro do lado dele, e ia de cama em cama, orando pelas pessoas, e ele sabendo que vai morrer. Será que a gente chega nesse nível? Será mesmo que a gente chega nesse nível? Porque, irmão, eu vou repetir, nós não somos perfeitos. Mas tem situações que você se depara com famílias, com pessoas que falam assim: meu Deus, fica difícil até de falar, de tanta dor que essa pessoa está sentindo, ou seja, numa doença física, ou seja, numa doença emocional, sabe? De tanta situação ruim que essa pessoa está passando. Mas você chega em alguns ambientes, essa pessoa está tão cheia de Deus, está tão cheia de Deus, que você sai de casa para orar por essa pessoa e recebe a oração dela. E às vezes a gente está reclamando porque uma porta fechou, às vezes a gente está reclamando porque a gente programou uma coisa e não deu certo, e Deus está falando: ei, para de chiar, para de reclamar, vai adorar, irmão. Vai louvar, vai glorificar, vai agradecer. E às vezes a gente não entende porque que coisas na nossa vida ficam amarradas. Está amarradas porque a gente não está olhando para Ele, e Ele é o centro. Deus é o centro de tudo na minha vida e na tua vida. Jesus é o centro de tudo. E esses camaradas estão sendo jogados na fornalha, estão empurrando eles na fornalha. E eu fico imaginando, porque a Bíblia não conta, eu fico imaginando: Senhor, a gente está entrando nessa fornalha aqui, mas o Senhor é conosco. Quem está entendendo, diga amém.
o Senhor está na minha vida. O Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai nos guardar. Eu fico imaginando Deus lá dentro, falando, pode entrar que eu já estou aqui. Pode entrar que eu já estou aqui. Se estão te jogando para uma fornalha, Deus está falando contigo nessa noite. Pode entrar que eu já estou lá dentro. Eu estou só te aguardando, porque lá fora da fornalha, vão ver eu contigo. Vão ver eu te guardando. A gente tem que viver assim, falta essa fé, irmão. Porque senão a gente olha para a televisão e desgraça. E morte. E não sei o quê. Aí tu troca de canal, morte, e desgraça, e roubo, e aí tu vai conversar vai para a internet, vai ficar um negócio, aí não tem nada que edifique. Aí tu vai lá conversar com um amigo, e o amigo só fala de coisa ruim. Aí tu vai conversar com outro, meu Deus do céu. E essas coisas vão minando a gente. Por isso que Deus fala, tenha tempo comigo, tenha tempo comigo. Me busca a minha face, gaste teu tempo comigo, deixa eu te revelar, deixa eu falar com você, para que você, quando estiver com essas pessoas, leve uma palavra contrária para elas, uma palavra de vida, uma palavra de esperança, de que dias melhores virão, de que coisas melhores acontecerão. Falta isso. Por quê? Porque esses camaradas se posicionaram. E o interessante é que eles, no momento em que eles se posicionam para não se prostrar na estátua, eu até escrevi aqui, enquanto muitos se prostravam, entre eles alguém viu o posicionamento dos 3 jovens. Isso aqui é muito sério. Eu estava no mercado esses dias com a pastora, e eu estou vendo, eu acho que era um evangelista, um pastor falando com um casal, e o rapaz está falando assim, mas por que tu parou de ir para a igreja e tudo mais? Aí a esposa do rapaz falou assim, ele viu muita coisa ruim. O pastor Jardel falou isso aqui de manhã, que tem gente que não dá bom testemunho. E aí algumas pessoas pegam isso como bengala para dizer, eu não estou indo mais na igreja que eu vi coisas ruins. Escuta uma coisa, quem errou não vai te salvar, não foi ele que morreu na cruz. Ah, o pastor da igreja tal estava roubando dinheiro. Eu sei, irmãos, é feio, só que ele não morreu na cruz por você. Ah, o irmão tal, ele prega, mas em casa ele bate na mulher. Eu sei, irmão, mas ele não morreu na cruz por você. Ah, o jovenzinho fulano de tal, ele até vai lá no ministério de louvor, ele toca, mas quando sai, bebe, fuma maconha. Ele não morreu na cruz por você. Salvação é individual, irmão. É lógico que eu não vou ver essas coisas e vou aceitar. Irmão, tem igreja séria aí. Não gostou da igreja que tu foi, não gostou do ambiente, procura uma igreja, ora ao Senhor, mas entenda, quem morreu na cruz foi Jesus, e a igreja é de Jesus, não é do homem. E as pessoas ficam pegando essas bengalas para viver o Cristo em casa, sabe? E estão deixando de ser edificadas, porque quando eu estou em corpo com a igreja, eu me edifico com o testemunho do outro. Eu me edifico, escuta, o templo não vai te salvar, isso aqui não vai te salvar, o MPFC não vai te salvar. Quem te salvou foi Cristo na cruz, é a tua fé em Cristo. Foi lá na cruz do Calvário, o ato foi lá. Então quando tu olha para a cruz, você está alcançando a sua salvação. Porque se eu olhar para o homem, eu paro, irmão. Se a gente ficar vivendo olhando para o homem, para. E tem um monte de gente parada por causa disso. E aqui está dizendo que enquanto a nação está se prostrando, eles estão posicionados, tem alguém olhando para eles, e tem gente olhando para a gente. Agora saiu a lei tal, quero ver, irmão, isso vai acontecer, irmão. Quero ver o que o pastor daquela igrejinha que fica pregando vai fazer agora. Eu não vou falar aqui, senão vou cortar a live. Eu nem sei se essa live vai para frente, porque eu já falei um negócio aqui, porque eu vou falar de novo, vocês estão chato, Facebook, vocês estão chato mesmo, vocês estão chato. Falo mesmo. Então tem coisas que eu não vou nem falar. Mas tem leis que estão para sair aí, irmão. A igreja tem que botar o joelho no chão, tem que orar. A força na humanidade está na igreja. A igreja tem que orar. Tem pautas para sair aí, para destruir de vez os padrões de família. Tem coisas acontecendo aqui do lado, irmão. Venezuela, Argentina, está acontecendo aqui do lado. Já aconteceu.
E a gente tem vivido dias que a gente precisa se posicionar. A igreja de Cristo precisa se posicionar. Como Sadraque, Mesaque e Abednego. Temos que ter posicionamento. Porque a Bíblia está dizendo aqui que alguém foi levar para o rei. Alguns saduceus foi levar para o rei. Porque tem gente igual os saduceus olhando para mim e para você. Esperando nós infringirmos a lei do homem. Porque a lei que estava aqui vigorando era a lei de Nabucodonosor. Era a lei do homem. E acontece a mesma coisa com Daniel. Você vai ver isso acontecer com Daniel lá na frente. Por que acontece com Daniel? Porque Daniel agora está lá, chefiando junto com eles. O que acontece, João? Os líderes da província tinham que prestar conta com quem? Com Daniel. E com Daniel, acabou a farra do boi, irmão. Acabou o dinheirinho por fora, o favorecimento, aquilo que o rei não via. Então Daniel está atrapalhando o bom andamento da galera lá que gosta das farpelas. Daniel está atrapalhando. E aí vão inventar uma lei. Vai lá tocar no ego do rei, o rei vai lá inventar uma lei. Aquele que for pego adorando outro Deus, uma outra adoração, vai ser jogado na cova dos leões. Pum, vira o Daniel orando no quarto. Irmão, preste atenção aqui nível de situação Daniel estava passando. Na sua intimidade foi pego orando. E jogaram ele na cova dos leões. O leão comeu ele? Comeu ou não comeu? E depois que Daniel sai, quem é jogado lá dentro? Os mesmos que levaram para o rei. E o que acontece? Eles não chegam nem no meio da caverna. Os leões destraçam eles logo no início. Por quê? Livramento de Deus para aquele que está verdadeiramente ligado com o Senhor. Porque não é o ambiente que me faz e te faz. Amém, igreja? Durante esse tempo que eu tive no Evangelho, eu vi muita gente se dizendo crente e toda vez que tinha, principalmente onde eu trabalhava, toda vez que tinha as transações lá, estava lá o chamado crente envolvido. Aí tu ia falar e falava assim, pô cara, mas é o sistema aqui que funciona. Porque o sistema funciona, você negocia? Quem está entendendo isso? Hoje tem sido assim. Pessoas que vão negociando os princípios de Deus. Então a nossa fidelidade ela é provada no meio da crise. Estamos preparados para estarmos de pé enquanto muitos se prostram. Será que estamos preparados para estarmos de pé enquanto muitos se prostram? Será que quando vier aquelas negociatas, será que quando vier aquelas transações, estaremos de pé como Sadraque, Mesaque e Abednego, ou vamos nos prostrar e vamos deixar acontecer? Porque o mundo é assim. O mundo pode ser infiel, mas tem crente aqui? O crente não pode ser infiel. O crente tem que continuar fiel. E não é só fiel com Deus, fiel com o homem. Eu não posso te dar volta, você não pode me dar volta, eu não posso me beneficiar em cima de você. Vocês estão entendendo? Ser fiel com a esposa, com o esposo, ser fiel com os filhos, filhos com os pais. Quando fala de fidelidade aqui, não é só com Deus. Fala de fidelidade, um homem fiel. Quando Deus olha lá do céu e olha para Jó e vai dizer para Satanás, está vendo aí? Homem íntegro, fiel. As características que é dada a Jó, não é porque Jó era só fiel com Deus, não. Jó era fiel em tudo que ele fazia. Tudo que Jó fazia, ele era fiel. E nós temos que ser fiel em tudo. Um dia eu fui comprar um salgado aqui para a igreja, dinheiro da igreja. Eu cheguei lá, o menino fez a contagem errada, veio R$10 a mais. Aí eu fiz a conta. Eu sou ruim de conta, irmão. Sou ruim de matemática. Fiz a conta, eu falei, tá errado. Eu entrei dentro do carro, ele fechou o portão. Falei, tá errado. Aí eu fiz a conta direitinho. Eu sou ruim de conta, eu apelo para a calculadora. Fui lá na calculadora, falei, tá errado. Voltei, peguei o dinheiro, bati na porta de novo. Ele me atendeu com uma cara feia, tipo assim, vai reclamar de algum salgado que foi. Eu me coloquei no lugar dele. O que eu estava esperando ele me responder, né? Porque a cara dele estava tão feia. Ele falou assim, aconteceu alguma coisa? Está faltando salgado? Alguma coisa? Eu falei, não, irmão, você me deu R$10 a mais. Não, eu falei para ele assim, o troco está errado. Eu queria ver qual é a reação dele. O troco está errado? Eu falei, o troco está errado. Confere aí. Aí ele conferiu. Aí ele olhava para mim. Eu falei, guerreiro, não achou não? Ele, pô, tá certo. Eu falei, tá errado, cara.
Você me deu R$10 a mais. Foram tantos salgados. Aí ele fez a conta e, é mesmo. Aí ele desmontou. Eu podia ir embora? Podia ou não podia? Tudo me é lícito. Mas nem tudo. Vocês estão entendendo? O dinheiro não era nem meu, era da igreja. Aí ele me agradeceu. Pô, obrigado, irmão. Pô, obrigado mesmo. Pô, nem me liguei. Pô, tu voltou, cara. Eu falei, eu voltei, pô. Porque é o certo a fazer. Entendeu? Então, a gente tem que... Será que a gente está pronto para ficar de pé enquanto muitos se prostram? Enquanto muitos se vendem, enquanto muitos se escondem? Porque tem gente que se vende, tem gente que negocia, tem gente que se esconde. E não adianta se esconder, uma hora vai ter que se posicionar. Somos instruídos por algo que não muda. Repita comigo, somos instruídos por algo que não muda. O que não muda? Deus não muda. Jesus não muda. O Espírito Santo de Deus não muda. A Bíblia não muda. Com quem a gente fica? Com Deus? Ou com o que o mundo oferece? Com quem a gente fica? Com Deus? Ou com as leis de Nabucodonosor que tem por aí? Queria que você se levantasse. Vem cá, minha levita, para a gente louvar o Senhor. Queria que você fizesse uma reflexão nessa palavra. Pastor, o senhor está ministrando isso porque vai chegar um momento que nós vamos ter que nos posicionar, irmão. Na verdade, eu quero dizer até que já chegou o momento de nós nos posicionarmos. Eu quero dar um conselho para os pais aqui, vocês que têm filho pequeno. Muita atenção nos deveres dos seus filhos. Ainda mais vocês que estão em escolas, com os filhos em escolas particulares. Por favor, olhem para o que seus filhos têm visto na internet. Percebam o comportamento dos seus filhos. Vou falar um negócio aqui que vai apertar. Filhos na faculdade, por favor, aconselhe seus filhos. Porque a maioria que vai para a faculdade volta com a cabeça podre. Volta com a cabeça toda distorcida. Por favor, muita atenção nisso. Nós precisamos nos posicionarmos. Entendeu? Porque qual é o legado que a gente vai deixar para os nossos filhos? Porque são eles que vão dar sequência na geração. São eles que lá na frente podem ser gerentes de empresas, podem ser pastores, podem dividir o evangelho com a sua vida secular, podem ser políticos, quem sabe, e a gente precisa de gente de Deus lá na frente, para representar a gente. Porque se o mundo já está assim agora, com alguns remanescentes de um bom padrão que nos foi passado de família, tu imagine se os padrões se perderem daqui para frente. O que vai ser do mundo lá na frente? Amém? Glória a Deus. Fica com essa palavra no teu coração. Vamos adorar a Deus nessa noite.